Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Queria partilhar com vocês algumas reflexões, alguns questionamentos que foram surgindo a partir de um estudo, de uma leitura. Hoje estava lendo alguns estudos de um filósofo que se chama Heidegger. Ele escreve sobre a questão da técnica e de como essa questão influencia diretamente a nossa vida, né? Eu queria te perguntar se você nunca pensou. Você já parou para pensar como a técnica hoje encarnada na sociedade influencia diretamente as nossas vidas? Como ela se tornou um signo de referência para as nossas vidas? De que maneira? Por exemplo, a internet e as redes sociais. Hoje é o exemplo mais claro que nós temos de como a técnica afetou a vida do ser humano diretamente. E as redes sociais, ela se tornou um signo da nossa relação com o mundo, da maneira como nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas principalmente, né? A maneira como é a nossa relação social. Ela passa hoje pelas redes sociais, por esse mundo técnico ou tecnológico virtual, né? Por esse mundo virtual. Já parou para pensar como a internet, as redes sociais, ela se tornou a forma, o modelo de como nós interpretamos o mundo, de como nós interpretamos tudo que existe? Ela se tornou o filtro que nós colocamos entre nós e a realidade, né? De maneira que muitas vezes nós deixamos de lado a reflexão profunda, o estudo, e colocamos a internet ou o mundo virtual e as redes sociais, essa dominação tecnológica na nossa vida como a base, né? Como essa, como esse filtro mesmo, né? Como esse óculos na nossa relação de interpretação do mundo e de tudo que existe, né? E é interessante nós pensarmos como a tecnologia ou a técnica, né? Como nós dizemos em filosofia, ela se torna formadora de uma época. Então hoje nós temos essa geração, ela é formada pela tecnologia, ela é formada pelas redes sociais, ela é formada por essa que se torna uma cultura virtual, né? E essa é a maneira que a internet, as redes sociais e esse grande desenvolvimento tecnológico, ela se torna e ela expressa o modo de ser, o modo que o ser humano é e age no mundo. É interessante nós pensarmos sobre isso. Será que eu estou agindo de maneira autêntica ou eu estou agindo de acordo com as redes sociais, com os meus seguidores ou com aquilo que me é colocado nessa realidade virtual? E de que maneira nós somos dominados, né? Tecnologicamente falando, nós somos dominados pela técnica e muitas vezes o ser humano é colocado ou é jogado, principalmente nas redes sociais, como um meio, né? Como um fim em si mesmo, a partir de um egoísmo e de uma busca nas redes sociais, mas ele se torna, como o ser humano se torna um meio também de divulgação, de produção, que alcança outras pessoas, mas que é jogado de um lado para o outro nas redes sociais e muitas vezes perde essa autenticidade que nós podemos ter como ser humano, de fato, né? Como pessoa autêntica. Então, para a gente pensar, se você nunca pensou sobre isso, como será que nós podemos nos encontrarmos com a técnica, com a tecnologia, mas ainda assim usarmos da tecnologia, porque ela é algo que facilita a nossa vida, mas
não deixar com que ela expresse o nosso modo de ser, mas buscar assim uma vida autêntica. Você já pensou sobre isso? Deixo aí alguns questionamentos para que a gente possa pensar junto. Essa questão da técnica, que se existe uma essência da técnica, essa essência não é técnica. Essa essência não é material. Ou seja, se existe uma intenção por trás da tecnologia, essa intenção não é materializada, né? Que nós podemos ter contato. Vamos pensar, vamos refletir. Vamos ter uma vida autêntica de fato. Não deixar ser dominado pela tecnocracia, né? Deixa aí. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Deixe e busque se questionar sobre essa realidade tecnológica que nós vivemos hoje. Bom, um abraço.